rapaziada, de boa. 5 da manhã, não vou falar muito alto, porque senão eu acordo os outros. E era pra eu tomar me arrumando pra ir pro colégio. Bem, não era nem pra esse vídeo tá no... Ele não tá nos meus planos, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Então, tá sem roteiro, tá sem nada. Eu só tive vontade de fazer mesmo e... É isso. A luz tá meio ruim, porque fica sempre aqui. Fica aqui em cima. Eu vou ver se eu arrumo outro canto aqui pra gravar melhor. E eu volto. Meu Deus, como é que os TikTok grava isso daqui? Negócio meio no olho aqui assim. Bem, como tá no título desse vídeo, o que é ser você? Quem é você? Ou melhor dizendo, quem sou eu? O que eu sou? Normalmente, se você já se perguntou alguma vez sobre isso, você não teve resposta ou desistiu de pensar nisso. Se você perguntar para outra pessoa, provavelmente ela vai responder o nome dela e carne. Mas não é, eu esses tempos tenho pensado nisso e realmente não tem resposta. Quem eu sou? Eu posso dizer que eu sou qualquer um. Posso dizer que eu sou você. Posso dizer que eu sou, sei lá, o Felipe Neto. Posso dizer que eu sou uma máquina de costura. Posso dizer que eu sou a luz. A luz da puta que pariu. Mas, e o que eu sou, posso dizer que eu sou carbono, posso dizer que eu sou hidrogênio, uma junção das coisas, junção dos átomos, junção das células, junção dos tecidos, dos músculos, de tudo. Não vai estar totalmente errado, mas poeticamente, acho que é essa palavra que eu estava procurando, poeticamente parece incorreto. E pensar nisso me ajuda a também pensar também no que é a morte. Mas nessa parte eu vou chegar depois, nessa parte da morte, que eu vou entrar em detalhes com dois personagens meus. Quem eu sou? Como eu disse, eu poderia ser qualquer um, mas eu sou eu. E quem eu sou? Antônio. Uma pergunta esquisita que se você faz na rua, as pessoas vão só te olhar e te dizer que você é um estranho. Se você perguntar para um amigo seu, ele vai responder o nome dele, se for um amigo retardado. Se for alguém como o Rafe, por exemplo, que pensa bastante nisso, ou se ele estiver jogando CS, vai só te xingar não, né? Vai te dar uma resposta muito vazia. Bem, e por que esse vídeo? Caralho, tá uma briga da porra. Por que esse vídeo assim, do nada? Há um pouco mais de uma semana tem acontecido bastante coisa fora do meu alcance. E eu queria ajudar, mas eu não posso, não consigo. Sou uma criança ainda que tá crescendo. E eu deveria estar amadurecendo e ajudando os outros. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Meio que tipo, eu não sinto que eu tô ajudando os outros. Isso é meio triste da minha parte. Eu sempre antigamente dizia que na minha cabeça eu era mais maduro, mais empático e não sou, na real. Decepcionado comigo mesmo, mas com o tempo passa e eu vou aprendendo mais com os meus erros. Caralho, agora que eu só me percebi, só tem uma tirinha aqui. Arrancaram meus outros bigodes. Era isso essa parte. Quem eu sou eu vou procurar, a gente tem que saber. Vamos para a segunda parte, que é sobre a morte, que eu vou dar exemplo de dois personagens, que é o Hetsu e o CG. Bora lá. Esse filho de rapariga aqui veio me atrapalhar quando eu tô fazendo o vídeo. Vai se fuder, Xanguinho. Seu arrombado. Pau no cu, desgraçado.
Cara, vai começar essas porra. Vou deixar o barulho aí, é o único canto que eu tenho pra gravar, então. É. Cara, o CG e o Ritsu. Puta que pariu, mano. O Ritsu em sua história. Ainda bem. O Ritsu em sua história ele é um assassino. Assassino que matou milhões. E no seu caminho, durante muito tempo, ele não se importou com as mortes. Só que teve um time de 1 ano, 2 anos que ele conheceu pessoas e acabou se importando mais com a morte. Se você perguntasse pra ele o que era a morte antes desse tempinho, ele diria não sei. E depois disso, ele diria também não sei. Ninguém sabe o que é a morte direito. A morte é quando o cérebro para, ele não funciona mais. Ou a morte é quando a alma se esvai, quando a alma sai do corpo e o corpo continua funcionando direito. O Hetsu por muito tempo foi só uma casca vazia. Ele com esse tempinho que ele passou, conheceu gente que entendeu mais sobre a vida do que quando ele estava sozinho, na caminhada dele de assassino, que matou bilhões, bilhões. E quando ele perde uma certa pessoa, a vida dele desmorona. Desmorona. Eu me esqueci qual é a palavra certa. Mas eu acredito que seja desmorona. E que se foda, eu não vou pesquisar. Quando ele perde essa pessoa, a vida dele simplesmente acaba. Ele não sente mais nada, é uma casca vazia. E ele continua a sua jornada só porque ele tem um objetivo. Que foi passado por essa pessoa pra ele. Eu vou contar isso em uma história aí. Tira isso aí que tá chegando, viu? Não sei quando, 2026 ou 2025. Eu tinha criado essa história lá pra 2021, início dessa história lá pra 2021. E com o passar do tempo eu fui criando mais. E fui entendendo também mais sobre as coisas. Isso é interessante porque sem essas histórias eu não entenderia muita coisa. Por exemplo, o Hetsu, ele sofreu para chegar onde ele chegou. E eu não tinha coragem de matar ele em nenhum momento. Tanto que eu mudei essa história recentemente, mas isso eu falo em outro vídeo. O CG, ele mudou ao longo do tempo. Foi um personagem que eu me inspirei até que bastante no Eren, de Attack on Titan, que se perdeu no meio do caminho. Sim, esse CG é o mesmo que eu falei no último vídeo. Esse negócio de morte eu não vou explicar muito lá, mas é importante para a história toda do bagulho. A morte nesses dois mundos é diferente. No mundo do Hetsu, a morte é quando quando a alma se esvai, quando a alma é morta ou quando ela é destruída. O corpo pode funcionar bem, o cérebro pode continuar funcionando. Se a alma se esvair, se a alma for destruída, o corpo pode continuar andando, mas ele não vai ter sentimento, ele não vai ter pensamento, não vai ter as coisas que a gente tem normalmente. E no mundo do CG é diferente, pois ele que é o protagonista. E num certo momento, depois de muitos anos, ele morre. E nesse final dele, o mundo também morre, porque ele é o protagonista. Isso eu deveria explicar em outros vídeos também, eu vou explicar também quando eu vou falar sobre o Hetsu, sobre a história do mundo do Hetsu, que é interligada com todas as histórias, é tipo um multiverso da loucura. Em um certo momento da história do CG, ele questiona. Caralho, somzão da porra. Ele questiona. Eita, desgraça, parece mais gordo. Em um certo momento da história, ele questiona o que é a morte
como ela funciona. Mas pra ele não importa, porque ele tem um objetivo. Ele não se importa se vai acontecer mais coisa ou não, se vai matar mais gente ou não. Só no final que ele entende, quando ele morre, quando ele vai pro mundo pós-morte, que o que nas histórias, né, o protagonista, quando o protagonista morre, o mundo também morre junto. Provavelmente isso não acontece na maioria dos casos, mas a vida de alguns personagens continua, mas nessa não, é diferente. Depois que o protagonista morre, acabou o mundo, pois era ele quem fazia a engrenagem funcionar. E isso aí é explicado depois, eu vou explicar, como eu disse na história, quando eu for contar sobre o mundo multiverso do Ritsu, do Dimension. Muito legal o nome, muito foda o nome, Dimension. Ele tem uma pessoa, a Haru, eu já contei lá no outro vídeo a Haru, que, como eu disse, ele quer proteger a todo custo. Não se importa de matar a gente. Não importa se aquela pessoa tem uma história, se aquela pessoa tem, sei lá, filho, família. Não importa, se estiver no caminho, mata. No início não era assim, ele não matava por matar. Tanto que numa cena lá eu não coloquei muito porque era só encheção de linguiça, então não coloquei muito mais. Também construía bastante pra história dele, pra personalidade dele. Que era o momento que ele mata um monstro, um demônio. Eu vou colocar aí na edição a imagem do bicho que eu desenhei. Que ele chora quando ele mata. Mesmo aquele monstro tendo matado muitas pessoas. Ele não quer matar. E num certo ponto ele não se importa em matar mais. No final, é um baita spoiler. Baita eu não posso dizer muito porque eu não expliquei tão bem. Acho que eu também não vou explicar muito bem quando eu for fazer o vídeo lá no ano que vem. Ou esse ano, sei lá quando é que eu vou fazer. É que o objetivo dele é libertar as pessoas. A libertação vem através da morte. Pois no mundo pós-morte, no mundo pós-vida, na verdade, não existe dor, fome, sofrimento. Não existe amor, ódio. E ele queria isso tudo pra Haru. Ele faz uma chacina da porra, destrói tudo. E ele não vê o final porque ele morre antes disso. Mas isso é lá pro final, depois de muito tempo. Eu duvido muito que eu vou fazer essa outra parte, porque eu quero deixar essa surpresa pra depois de muito tempo. Eu duvido muito que alguém vá lembrar desse vídeo aqui. Lá, lá, pra, lá pra o ano que vem, 2026, sei lá. O mundo pós-vida, ele é o protagonista. Se ele deixa de viver, se a alma dele deixa de viver, porque o corpo dele foi destruído também. A alma dele fica vagando. Só que, se sem um corpo ele não consegue mais voltar pra história dele. Aí ele é o protagonista. Se o protagonista morre, como eu disse, a história acaba. E ele morreu. E a história acabou. E ele não sabe o que de achar aconteceu. Porque ele morreu antes do seu plano ser concluído. É meio que isso até certo ponto. E aí eu faço a pergunta. Será que nós, seres humanos do planeta Terra, será que um de nós, um aleatório que nem se sabe se tem algo de especial, se é o protagonista, pode ser você, pode ser eu, pode ser, sei lá, sua mãe, minha avó, vai e morre do nada e o mundo acaba? Ou será que nós somos o protagonista da nossa história? Eu tô junto com o CG. Porque assim, meio que tipo, eu não expliquei direito agora, eu não vou explicar direito isso agora, mas eu também queria criar um finalzinho pra
cada personagem, depois dos acontecimentos com o CG, com o Hetsu, com o Reina, milhares de personagens. E eu queria criar meio que um one shot, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa paralela. E esses seriam os protagonistas. Então cada personagem é o protagonista da sua própria história. Quando eu assisti Toradora, que eu vou fazer um vídeo em abril, que era o próximo vídeo planejado, eu olhei na segunda vez que eu assisti inteiro, eu olhei um personagem. Lá, acho que no episódio 19, que o Ryuji, o filho da puta do Zoei bugado, e a Taiga, eles dois estão trabalhando e esse cara aparece lá. Eles falam lá, conversa e pelo visto ele tá apaixonado esse moleque. E eu olhei isso e pensei, cara, é interessante isso. Porque ele não é o protagonista, mas ele tem a própria história. Não é o protagonista da história principal. É o protagonista da própria história. Eu achei isso muito maneiro. Gostei pra caramba. Talvez o autor não se é o certo, ele não estava planejando fazer isso. Mas acabou fazendo comigo, né? Eu percebi isso, achei muito da hora. E eu vou me aprofundar mais vídeo que vem para falar mais sobre isso. Mas depois de algum tempo, depois de ter assistido algum tempo, eu fiquei observando minhas histórias e parecia que elas só seguiam um protagonista. Será que no nosso mundo não segue um protagonista? Ou será que a gente é o protagonista? Em cada pessoa é o protagonista de sua própria história. Uma história triste, uma história feliz, uma história medíocre, medíocre de ruim, uma história de personagem secundário, uma história infeliz. E é meio que isso que acontece mesmo, é a mesma coisa que aconteceu com o CG. Se a gente morre, o mundo pra gente acaba. Porque a gente não vai estar mais aqui. A gente pode acreditar que vai estar calmo aqui, andando. Mas a gente não tem essa certeza. Então pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o CG. Então, é isso o vídeo. Tem mais o que falar. É isso. Esse vídeo não era planejado, eu tô com a voz meio bugada muito por causa dessa máscara que não tem apoio pro nariz, aí fica apertando. Mas também eu tô meio gripado, tô com a garganta meio ferrada. Mas é isso. Valeu, galera. Tchau e bro e tchau. Até o próximo vídeo que sai em abril. E desculpa essa parte aqui atrás que eu tô gravando no único lugar que dá pra gravar. Valeu. Sim, essa parte aqui tá sendo gravada em outro dia e eu tava morrendo de sono, por isso que tava confundindo direto. Não sei pra que eu fui gravar 5 horas da manhã, eu sou maluco, sou lunático, burro da febre. É isso, falou, valeu, tchau. Esse vídeo conta no título O que é a morte.